Ah, como é bom buscar ao Senhor, como é bom render graças ao nosso Deus. Maravilhoso és tu, Senhor. Grandes são as tuas obras. Só tu é perfeito, Pai. Deus de honra e de glória, estamos aqui na tua presença, Pai. Oh Deus poderoso, tu és grande e misericordioso, Pai. Oh Jesus, perdoa nossos pecados. Ah, Pai, como tu és bom para conosco, Pai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa. Encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse. E entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contentaria comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleiteia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardarei o seu caminho e não me desviarei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi o meu íntimo, as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando o considero, tomo-o. Deus é quem me fez desmaiar o coração, o Todo-Poderoso. Quem me perturbou? Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem por causa da escuridão sobre o meu rosto. Aqui Jó estava questionando com Deus. Jó queria uma resposta de Deus, assim como nós queremos hoje. Jó também queria. Jó também queria. E Jó esperou no Senhor. Jó, mesmo diante de Deus, das provas contra ele, Jó não desistiu de Deus. Jó não desistiu de Deus. Mesmo durante tantas provas físicas contra ele, ainda ele se apegava com tanta convicção de que Deus conhece todas as coisas, e que se preocupa conosco. Deus sabe o que nós precisamos e que nós somos inocentes de tanta calamidade. Deus conhece cada coração. Talvez fosse o silêncio de ensurdez de que Jó acreditava ser a resposta de Deus. E as suas perguntas e a sua situação, Jó temia, acima de tudo,
não o seu próprio sofrimento, mas o rompimento da sua relação pessoal com Deus. É um silêncio evasivo do Criador. Jó estava perguntando para Deus. Jó queria uma resposta. Assim como nós queremos, tantos queremos, nós todos queremos uma resposta de Deus. Aqui Jó queria que Deus falasse com ele. Assim como hoje você pergunta, Deus fala comigo, e Deus está em silêncio. Porque há um tempo para todas as coisas. Deus vai responder no seu tempo certo, não no nosso tempo. O tempo não é nosso, sim de Deus. Aqui Jó queria uma resposta de Deus para tanto sofrimento. Mas Deus estava em silêncio, porque Deus trabalha no silêncio. Você tem que entender que Deus trabalha no silêncio. Não adianta desanimar. Falar, Deus esqueceu de mim, Deus não está ouvindo a minha oração. Deus está ouvindo, mas Ele trabalha no tempo dele, não no nosso. Aqui Jó queria que Deus falasse com ele. Jó estava questionando. Jó estava questionando. Assim como você questiona hoje, como eu questiono. Queremos uma resposta para tudo na hora, é na nossa hora. Só que esquecemos que é na hora de Deus, não na nossa. E não na nossa. Muitas das vezes erramos. Erramos por não conhecer o tempo de Deus. Eu quero me casar. Casa com a pessoa errada. Aí sofre. É luta em cima de luta. Não foi o tempo de Deus. Eu quero aquele emprego. Eu vou entrar lá. Nem orou para saber se era de Deus primeiro. Aí entra, sofre. Não era o tempo de Deus. Gente, temos que perseverar em oração. Ler a palavra, estudar a Bíblia. Aqui tem tudo que nós precisamos. Vai procurar emprego? Fala com Deus, olha na Bíblia. Um casamento, mesma coisa. Para os filhos, mesma coisa. Tudo tem na palavra de Deus. Há tempo para tudo. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. Não devemos questionar quando erramos para Deus, porque foi nós que erramos. Muitas das vezes Deus até deixa a gente errar, para a gente aprender da próxima vez, buscar Ele primeiro, ver se a vontade é dEle, para depois a gente fazer. Não devemos questionar quando Deus está em silêncio. Está orando, pedindo uma bênção, algo para Deus, uma cura, uma libertação, um emprego. Seja o que for, deixa Deus trabalhar. O tempo de Deus não é o nosso. Ore, persista em oração, que vale a pena. Tudo na presença de Deus é maravilhoso. Não faça no seu tempo e nem a vontade da sua carne. Espere o tempo do Senhor. Aqui Jó questionava. Jó queria que Deus respondesse. Leia lá, palavra de Jó. Leia na sua casa. Jó 23. Você vai ver que é o tempo de Deus. Jó estava questionando, mas é o tempo de Deus. Tempo de Deus não é o nosso tempo. Lembre-se bem, o tempo de Deus não é o nosso. Ore, busque, persiste em oração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. O tempo de Deus não é o nosso. Não é o nosso. Não é o nosso. Senhor, Tu conheces cada coração, Pai. Deus maravilhoso. Pai, obrigado por tudo, Jesus. Deus maravilhoso, Deus poderoso. O seu tempo não é o nosso, Pai. Tu trabalha a hora que Tu queres, Tu dá a benção a hora que Tu queres, Tu faz na hora que Tu queres, no seu tempo e não no nosso. Deus, abençoe cada vida que está aqui, Senhor.
Oh, Jesus, abençoe cada um, Pai. Que eles venham entender, Pai, que é no seu tempo. Pague um preço. Busque, faça jejum, oração. Busque ao Senhor Deus. O Senhor Deus é maravilhoso. Ele responde todas as orações. Ele responde. E a hora que Ele estiver em silêncio para ti, se acalme. Continue buscando, não desista. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Pode demorar um pouco, mas vale a pena. Porque as coisas de Deus é maravilhosa. Que possamos andar na presença de Deus. Que possamos buscar o nosso Deus. Que possamos ficar com Ele continuamente. Que Deus abençoe a sua vida.